Queridos irmãos, companheiros na atividade espírita, que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, conceda-nos paz. Aquela paz imprescindível para a caminhada de ascensão, de retorno, conscientes, à casa paterna. 101 anos de história comemora a União Espírita Mineira por ocasião do dia 24 de junho. Trabalhos profícuos em favor do espírito humano na sua tarefa redentora. Nós parabenizamos a União Espírita Mineira, solidarizamos com aqueles seus dirigentes, trabalhadores e com todos os que fazemos e compomos esta história. Na noite de hoje, nós teremos a oportunidade de dialogarmos em torno de alguns aspectos sobre a bem-aventurança. As bem-aventuranças proferidas por Jesus naquele inolvidável Sermão da Montanha. Contam os amigos espirituais que na noite que antecedeu aquele dia, o Senhor fez todo um processo de autoavaliação. Olhou para si mesmo e movimentou-se na sua trajetória evolutiva, numa retrospectiva consciente, inundou-se de amor, reviveu toda a sua trajetória de conquistas, retorna pela manhã, passa o dia em profundas reflexões e à tarde, conforme narra Humberto de Campos no livro Boa Nova, ele sobe a montanha e profere o seu mais famoso discurso, o Sermão da Montanha. Apresenta à humanidade a Constituição Divina, aqueles elementos que, vivenciados pelo espírito humano, facultariam-no a capacidade de atingir a plenitude espiritual. O Sermão da Montanha, trazido à terra, manifestado na terra, materializado na terra pelo Senhor, constitui tudo aquilo que nós, que estamos no processo da evolução, necessitamos para atingir a felicidade e a paz. No entanto, o Sermão da Montanha apresenta para nós um extremo contraste entre os padrões do homem comum e os ideais do homem espiritualizado. É muito bonito falarmos do Sermão da Montanha, estudarmos o Sermão da Montanha, mas as suas consequências de aplicação, elas definem para nós um extremo paradoxo entre aquilo que, como homens, somos, e aquilo que, como espíritos evangelizados, temos como meta. É um extremo paradoxo, um contraste entre aquilo que no dia a dia movimentamos, nos nossos valores, e aquilo que é a promessa de vida no atingimento das plenitudes, nas alturas onde está o Pai Altíssimo, as quais devemos atingir. Para observarmos alguns dos aspectos que o Sermão da Montanha propõe, nós olhamos a expressão no imperativo: amai os vossos inimigos. Não é natural amar o inimigo, não é uma expressão natural, diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Mas o amar ao inimigo é aquele esforço consciente de alguém em direção àquele que naquela circunstância se posiciona como inimigo,
orando por ele, não desejando-lhe mal, não opondo obstáculo à reconciliação, mas convidando cada dia, cada instante, a promessa da paz. Orai pelos que vos maltratam, diz o Senhor no imperativo, porque aqueles que nos maltratam devem receber como troca, como revide a oração, o valor consciente da vitória espiritual. Fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem. Estas são expressões exaradas no Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus indica, seguramente, os passos que o discípulo, candidato a apóstolo, deve movimentar para que atinja a plenitude do Cristo em si mesmo. O Sermão da Montanha é sempre uma ação positiva antes de uma reação negativa. Como seres humanos, estamos construídos de uma maneira que o interesse pessoal, o egoísmo, a supremacia é apresentada como plano de reação, sobrevivência, instinto de conservação. Mas como cristãos, é sempre uma resposta de uma ação positiva, construtiva, antes que apresentássemos, que não vamos apresentar mais, uma reação que constitui-se de forma negativa porque anti-espiritual. Para o homem pode ser a morte, para o espírito a vida. Humberto Holden, a fazer uma reflexão em torno de toda a Bíblia e do Evangelho, ele tem a ocasião de dizer que se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão do Monte é o coração do Evangelho. E nós poderíamos acrescentar, as bem-aventuranças são coração do Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha e o Evangelho em particular, o Evangelho geral e o Sermão da Montanha em particular, ensina-nos, convida-nos cada dia, despojarmos-nos do homem velho para a busca da conquista dos valores do homem novo. Tivemos a ocasião de aprender com a obra Os Mensageiros, de André Luiz, que depois de receber o alvitre de Narcisa, para que buscasse outras esferas de trabalho, que fosse candidatar-se às novas turmas de formação do Ministério da Comunicação, quando André Luiz chega, apresentado ao instrutor Aniceto, pelo irmão Tobias, Aniceto, apresentado para o neófito, disse-lhe: sabei que estamos no trabalho de implantação, a começar por nós e depois, fora de nós, do homem novo. Caso estejas disposto à grande luta, seja bem-vindo. Caso não esteja disposto, outros podem ser suas atividades. Despojarmos-nos do velho para conquistarmos a túnica nupcial do novo. Este é o movimento que o Senhor Jesus veio efetuar na terra, ensinando-nos como fazer. O processo, a dinâmica, a fixação dos valores. E para tanto, ele inaugura o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Mas antes que ele entre nas bem-aventuranças, o evangelista Mateus, que teve a ocasião de retratar toda a estrutura do Sermão da Montanha em 3 grandes capítulos do seu evangelho, o capítulo 5º, capítulo 6º
e o 7º capítulo, disse assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: o olhar do Senhor vasculha a multidão, eleva a um determinado plano, um alto monte, assenta-se para acomodar os valores que deverão, como sementes, serem lançados aos corações dos aprendizes, graduando a cada um conforme a sua capacidade receptiva. Aproximam-se os discípulos, primeiro plano de ação. A multidão permanece na segunda esfera. E o Senhor, constituindo aquela estrutura, abre a sua boca. E a boca fala daquilo que está cheio no coração. E a sua fala é de ensino. A sua fala é de fecundação dos corações que buscam fixarem os valores seguros da vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humanidade, ainda contraditória e sofista nas suas expressões intelectuais, tem zombado desta máxima, atribuindo pobreza de espírito à mediocridade. O Senhor não disse da mediocridade. O Senhor diz que bem-aventurado é aquele que se reconhece pobre de espírito. Porque quem se reconhece pobre de alguma coisa, busca afanosamente conquistar aquela coisa. Quem se acha rico de espírito, não precisa comprar mais nada. Mas aí está no terreno do egoísmo, do orgulho. Está muito cheio de si. A bem-aventurança define, e é a primeira: aquele que se reconhece pobre de espírito. Porque estes conquistam o reino dos céus. E Allan Kardec, aquele missionário da terceira revelação, que encarnou para trazer à Terra a chave de abertura, de decodificação do Evangelho, terá a ocasião de dizer que o Senhor Jesus está dizendo para nós da humildade. A humildade, que é a primeira virtude apresentada no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, como aquele fator de terreno fértil, de germinação da semente divina. Porque humildade deriva-se de humus, e humus define aquele ambiente de terreno fértil, adubado, estercado, pronto para fazer germinar a semente que foi lançada na sua intimidade. E na última mensagem do capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos pobres de espírito, nós temos aquela intitulada A Missão do Homem Inteligente na Terra. A inteligência tem sido apagada na Terra através do QI, como aqueles elementos de supremacia. Eu sei mais do que você. E quem tinha facilidade da memória, aquele que detinha a maior possibilidade lógico-matemática, era apresentado como o suprassumo. Mas à medida que o homem avança, à medida que os valores transformam-se, que os novos postulados apresentam-se, o homem emocional é convidado a se expressar. Porque as inteligências são múltiplas. Não podemos ficar adstritos apenas a uma expressão lógica, matemática, de inteligência espacial.
É fundamental que o nosso coração permita vermos outras expressões da manifestação intelectual, mas não aquele intelecto na horizontal, porque a missão do homem inteligente na terra é conseguir elevar a vertical do amor, associando a horizontal da razão, para compor o ângulo reto. O ângulo que define o equilíbrio, o ângulo de 90 graus, que foi explicado para André Luiz e para todos nós pela instrutora Dona Laura, no capítulo 18º do livro Nosso Lar, onde precisamos, para atingir a supremacia da meta, da nossa missão como seres inteligentes, fazer o equilíbrio entre o amor e a sabedoria. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, trata destas duas forças. Alguém já disse que duas asas conduzirão o espírito humano a Deus: a asa do amor e a asa da sabedoria. Mas as duas precisam estar em equilíbrio, porque a inteligência sem a bondade é como se fosse um poste no meio do deserto, dando diretriz ao viajor, sem dessedentar-lhe a sede, morrerá antes de chegar à sua meta. A bondade sem a inteligência é como um poço, um oásis, no meio do deserto, dessedentando ao viajor sua sede, sem, contudo, orientar-lhe para onde seguir. É preciso, então, aproximar as duas. E essa bem-aventurança, o Senhor Jesus aponta como o equilíbrio entre o amor e a sabedoria, entre aqueles elementos do que sentimos, fecundando aquilo que pensamos, para a expressão da realização. É a humildade, é a capacidade de receber o receptivo, para melhor exteriorizar, servindo diante da vida. E o Senhor continua: são 7 na sua estrutura das bem-aventuranças, e mais 2 outras que definem consequência daqueles que vivem as 7 bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ainda o intelecto humano, nas suas expressões apenas da horizontalidade, fazem chacota desta bem-aventurança, falando que o choro é para os fracos. Mas o Senhor Jesus está definindo para nós: aquele que chora é consolado. Aquele que chora já não está mais fazendo chorar. Aquele que chora recebe por consequência, mas oferece a outrem alguns valores. E ao tratar deste item no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está inserido no maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Ele está colocado de forma antecedendo o 6º capítulo, o capítulo que fala do Cristo Consolador. E sucedendo o 6º, inaugura toda a série das bem-aventuranças. Allan Kardec, na sua forma didática, o isolou das outras bem-aventuranças, porque é fundamental estabelecermos na nossa capacidade de compreensão que as aflições padecemos estão nos aspectos da justiça, e elas são justas. Não há aflição injusta.
De maneira nenhuma. A misericórdia do Senhor, ao trazer à terra o Consolador para explicar o seu Evangelho, apresentou para nós que dentro da justiça das aflições, nós encontramos dois aspectos importantes: as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Definindo que, naquele texto que Allan Kardec apresenta, as causas atuais estão em maior número, quantitativamente falando, do que as causas anteriores. As causas anteriores podem representar, talvez, vamos dizer assim, apenas uma analogia, 25%. Sendo que 75% estão nas causas atuais que geram aflições. Allan Kardec terá a ocasião de dizer que muitos poderão falar assim: se eu não tivesse feito aquilo, se tivesse feito tal ou de outra maneira, eu não estaria passando hoje o que eu estou passando. Ou seja, a causa é atual, ela não está na vida passada, está nessa encarnação. Porque aprendemos com a doutrina espírita que não há um destino inexorável. Destino é apenas e tão somente a consequência de uma ação feita pelo Espírito. O destino é apenas consequência do planejamento encarnatório. E ele pode ser mudado a cada instante. E todos os dias nós alteramos de alguma maneira a nossa destinação. Como consequência na vida, porque a destinação máxima é da perfeição. Todos iremos atingir. Porque o Senhor disse, finalizando o capítulo 5º do seu Evangelho em Mateus: sede vós, pois, perfeitos, é a meta, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Na medida que continua o processo, a doutrina espírita vai nos explicar, dentro da justiça das aflições, os valores do porquê esquecemos do nosso passado. Muitos gostariam de lembrar do passado, querendo saber quem foi. Isso não nos distingue se fomos suceranos, se fomos vassalos, se fomos generais, se fomos soldados. Isso não importa. O que importa de fato foi o que fizemos, daquilo que estávamos. E a julgar pelas consequências, pelos dias atuais, talvez o que não tenha sido muito bom. Quem fomos não importa. É transitório, é personalidade, é aspecto exterior. O que fomos é essencialidade. Então é justo esquecermos-nos para melhor agir. Imagina se nós descobrirmos agora no nosso irmão, no nosso pai, um algoz. Alguém que nos feriu profundamente. Ou se descobrirmos em nossa irmã, em nossas primas, em nossa mãe, alguém que ferimos muito. Como seria encarar essa pessoa? O esquecimento do passado define como misericórdia divina, propiciando-nos, não sabendo quem são e nem quem fomos, podermos agir mais livremente, chorarmos exonerando, mas recebermos do Senhor a consolação. A doutrina espírita é o próprio Consolador enviado pelo Senhor Jesus à Terra. O Paracleto, o advogado, aquele que advoga as nossas causas. Bem-aventurados os que choram. Conta, nosso irmão, por nossa conta, Divaldo Pereira Franco, eu não sei se ele pensa assim, em relação a nós, deve pensar, que certo dia ele e 2 outros amigos foram visitar um companheiro da Mansão do Caminho, hospitalizado após o infarto do miocárdio. Ele já tinha restabelecido, estava no quarto, pronto para ter alta. Ao visitá-lo, foram fazer uma leitura do Evangelho.
e umas preces para aplicar-lhe um passe. E quando o irmão visitador, Divaldo Franco, abriu o evangelho, caiu no capítulo 5º, naquele item. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ato contínuo, ele fechou o livro. Colocou o dedo assim no meio, né? Fechou o livro. Falou assim, irmão, tem muito tempo que nós estamos aqui, vamos apenas fazer a prece, não vamos ler muita coisa não, senão vai ficar agastando. O irmão enfermo falou, não, eu quero ouvir o evangelho, o que saiu para mim aí? Eu quero... Imagine a cena, irmãos. Imagina você visitando o pai, o irmão, o vizinho, a sogra, o neto, que depois de um infarto, no hospital, você abre o evangelho para consolar e sai o título. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque foi o senhor Allan Kardec, inspirado pelo Espírito da Verdade, que colocou isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, por insistência do convalescente, Allan Kardec aplicou o Evangelho, Divaldo Franco aplicou o Evangelho e leu. Ele arrepiou todo e disse, deverasmente, eu devo ser um pecador. Aí começou a desconfiar que deveria ser, né? Que não estava ainda inaugurado como homem de bem. Deverasmente o Senhor Deus está me dando condição de não ter morrido e poder retificar os meus passos. E poder renovar os meus valores. Então, vamos abrir o Evangelho e vamos deixa, não pede não, deixa para os Espíritos. Se sair, se fosse um homem de bem, teria morrido depois de um susto, um acidente de trânsito, cair da cama, coisas assim, vamos atinar, porque vai ver que a vida está nos ensinando, olha meu amigo, está na hora de mudar. Porque conta-nos a pena exuberante do Chico Xavier, uma mensagem do irmão X, sobre a história do João Mateus. Militante católico, transferiu para as fileiras do Espiritismo aos 26 anos, lá conta quantas missas frequentou como católico sem maior interesse, quantas palestras proferiu no Espiritismo cristão, e aí foi tecendo várias considerações. Ele tinha completado naquela ocasião 50 anos na Terra. Era de noite, ele estava dormindo, desdobrado, e o irmão do mundo espiritual narrando para ele a sua história. Quando ia começar a falar dos débitos, que só estava falando da história, ele acordou. Ele voltou para o corpo, ele não aguentou. Voltou fortemente para o corpo, impressionado, reuniu os amigos do Centro Espírita no outro dia e disse: hoje nós vamos começar a nossa tarefa da fundação da creche que tínhamos planejado. Ele tornou-se espírita aos 26. Já tinha 24 anos que ele estava falando, vamos montar as creches. Nós vamos montar a creche, nós vamos montar a creche. Vamos montar sim, com certeza que vamos. Já tinham 24 anos. Aí naquele dia, o irmão espiritual alertou. Aí ele voltou, lançaram as bases, falou, amanhã nós vamos reunir e começar a tarefa. Foi para casa, dormiu e só acordou no mundo espiritual. Desencarnou, não dava mais tempo. Esse aqui deu tempo, ele estava no hospital, ia voltar para casa, não sei o que ele fez, deve ter renovado. Mas aquele lá do João Mateus, a ficha, chama A Ficha, está no livro do irmão X. Nós não sabemos dizer agora qual que é o livro, desculpa, tá, gente? Está citando, mas não sabemos dizer. Procura no índice A Ficha, que nós vamos aprender. O Senhor continua dizendo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansuetude é convidada à cena. É uma ação positiva, antes que uma reação negativa. Porque a mansuetude é a característica verdadeira para herdar a terra. Herdar a terra, qual terra? Qual terra será herdada? Naturalmente o Senhor está dizendo aqui, da terra de um mundo feliz. Após extrapolados os limites da prova e expiação, após superados os valores da regeneração, atingindo aquele plano de mundo feliz, de mundo ditoso, os mansos, então somente os mansos, poderão herdar a terra, porque o homem violento não terá ocasião de viver numa terra onde a mansuetude
é a norma, onde a mansuetude é a regra do bom tom, da convivência social. Mas Allan Kardec também apresenta para nós, nos comentários de O Evangelho segundo o Espiritismo, nesta bem-aventurança, sobre os valores da paciência. Ciência da paz, a paciência. Vez por outra, nós pedimos ao Senhor Deus, me ajuda, Senhor, me dá paciência. Só que entendemos, com a codificação espírita e com as obras subsidiárias, que paciência não encontramos no supermercado, em nenhum outro ambiente, para ser comprada de forma exterior e trazida para dentro. A paciência, como qualquer virtude, é um valor intrínseco, essencial, que deve ser exteriorizado. E só podemos revelar a paciência diante de uma situação desconfortável, desconfortante, exterior. Então eu peço paciência ao Senhor e vou sair de casa. Ao colocar a chave na fechadura, a chave cai. Ao tentar colocar de novo, a chave cai. Abrimos a porta e saímos. Aqueles que têm elevador, o elevador não chega, demora um pouco. Aqueles que pegam o ônibus, dão sinal, às vezes o ônibus não para. E aí, o dia vai ficando. Chega no trabalho, já chega atrasado, o chefe chama atenção, o telefone não para. Vai criando um clima. E não percebemos que todos aqueles ingredientes de sabores, de situações adversas, aconteceram como um convite ao treino da paciência, do fazer novamente a cena de forma equilibrada. Diz os estudiosos que nós definimos paciência quando repetimos pela terceira vez a pergunta do interlocutor com o mesmo tom de voz da primeira vez. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Mas está tudo bem mesmo? Tudo bem. Mas está tudo bem? Aí já foi, né? A paciência não chegou. Não é que o Senhor Deus não nos deu. O Senhor Deus nos deu realmente o cenário para apresentarmos ou para representar a paciência. Bem-aventurados os mansos. A mansuetude, então, é aquela resposta saudável diante dos ingredientes que na terra são desafiadores. Que na terra, a tendência natural de qualquer coisa é dar errado. Qualquer coisa na terra, a tendência natural é dar errado. Para que a coisa seja positiva, dê certo, ela exige um esforço. Alguém precisa de plantar mato para mato nascer. Na década de 80, o Rio Arrudas transbordou e o prefeito construiu toda uma sistemática no Rio Arrudas. Pode passar ali na região do Calafate. Nasceu árvore, onde só tem concreto. Mato nasce em qualquer lugar. Mas planta saudável, frutífera, precisa de um zelo, de um cuidado, adubagem, tempo correto, poda, porque senão não vinga. Todo valor saudável na terra não acontece a esmo. O valor saudável deverá ser sempre fruto da lavoura, do labor, do trabalho consciente. Então nós precisamos executar. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma mensagem acerca da afabilidade e da doçura. A afabilidade e a doçura que definem uma relação fraterna junto àqueles que a misericórdia divina estabeleceu para a nossa relação. A começar pelos ingredientes domésticos, estendendo para o trabalho, estendendo para a vida social, no trato com o nosso semelhante. É a bem-aventurança que define a capacidade de herdar a terra, de poder viver no plano da regeneração.
Porque quem não quiser assumir o componente da mansuetude, não terá ocasião de viver, por enquanto, num plano saudável entre os mansos, entre os pacientes, entre os afáveis, entre os doces. É conquista. O espírito Lázaro, que nós conhecemos através do Evangelho de Jesus, irmão de Marta, de Maria, que um dia, num fenômeno da catalepsia, morreu. E o Senhor o retirou do sepulcro para a vida. Escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 8º, e faz um conceito na sua mensagem, que a obediência é o consentimento da razão, e que a resignação é o consentimento do coração. Ele apresenta de forma operacional, na relação humana, o equilíbrio das duas forças, do sentimento e do pensamento, do amor e da sabedoria, através do conceito virtuoso de obediência e de resignação. Quão difícil é para nós obedecermos. Todos, absolutamente todos, isso é inexorável, queremos mandar. Temos ânsia de poder, de dominar sobre, mas muito pouco de nós temos a expectativa de obedecer. Que desafio é tornarmos-nos obedientes a alguém. De maneira que, se eu não me tornar obediente, eu não saberei, hora nenhuma, usar o poder, o mando. A minha autoridade converter-se-á em autoritarismo, porque faltou-me estabelecer a obediência. A resignação, que tem utilizado numa outra expressão da aceitação, muitas vezes desviada do seu foco, como se fosse apenas uma situação de desleixo, de descaso, com as expressões do cotidiano. Não é assim que o Evangelho entende a aceitação, a resignação. A resignação ativa é o consentimento que o coração oferece diante das circunstâncias adversas da vida. E a capacidade de encontrar saída, alternativa, possibilidade de renovação. O Senhor Jesus foi questionado muitas vezes pela mente humana deturpada, tentado. Apresentaram-lhe questões que pareciam sem saída, que pareciam finalísticas. E Jesus, na sua infinita sabedoria conjugada ao seu infinito amor, sempre apresentou uma outra possibilidade em todas elas, dizendo para nós que não há problemática que não tenha na sua expressão genuína do Evangelho uma possibilidade criativa de resolução. Não existe. É fundamental procurarmos encontrar a boa parte, aquela que Maria, irmã de Lázaro, encontrou naquele dia significativo que Jesus visitou Marta. O Evangelho continua. As bem-aventuranças ditas pelo Senhor na doçura do seu verbo, naquele dia inesquecível no Monte Tabor. Desculpem, eu não posso afirmar que é o Monte Tabor. Diz ele: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede, justiça. No elemento primordial para o ser vivo, na sua resolução
de sobrevivência, um dos ingredientes é a sobrevivência individual, que se faz através da alimentação, da fome e da sede. O outro ingrediente é o do sexo, para a reprodução, a coletiva. O Senhor Jesus vai dizer que a partir do instinto de conservação da fome e da sede, nós precisamos, como espíritos, atingindo a plenitude espiritual, que a nossa fome e nossa sede deve extrapolar o limite do pão, porque nem só de pão vive o homem. A nossa fome e a nossa sede tem que ser de justiça. Só que nós confundimos que a justiça tem que ser para o outro. A fome e sede de justiça que o Senhor propõe não é fazer justiça na vida do outro, mas é aquele ponto fundamental da justeza, do equilíbrio, do funcionamento justo. Bem-aventurado quando eu tiver fome e sede de ser justo. Nas minhas expressões cotidianas. Porque, vez por outra, esperamos que o nosso irmão faça justo, seja equânime. E esquecemos que a justiça, ou a justeza, porque o problema ali é de tradução, a justeza seja ponto primordial na nossa equação. Vivemos uma vida de desconfiança. Vivemos uma vida onde as relações humanas estão estruturadas na mentira, no engodo. A cada momento não temos certeza se o nosso irmão está sendo sincero. Mas o Senhor disse que se quisermos implantar na terra toda a bem-aventurança, a lealdade, a justeza deve ter ponto primordial em nossa intimidade. Deve ser fundamento de fome, de sede em nossas buscas. Ele próprio, no alto da cruz, naquela sexta-feira inesquecível para a humanidade, 3 de abril do ano 33. No alto da cruz, o Senhor olha para a intimidade do Altíssimo. Olha para a humanidade abaixo de si, ali na cruz, e diz: tenho sede. Naturalmente, aquele que tinha pedido perdão para os seus algozes, que tinha orientado a sua mãe e o discípulo, dando destino a eles, que tinha consolado Dimas, o chamado bom ladrão, não estava pedindo justiça, fazer justiça, de maneira nenhuma. Ele estava pedindo ao Senhor justeza, que ele continuasse justo diante da vida. E a humanidade medíocre somente pôde oferecer-lhe uma esponja molhada de vinagre, a parte azeda do vinho. Porque o vinho é a expressão da quintessência do Espírito, pelos elementos da sabedoria. O vinagre é a sua contraparte, o negativo. Só isso nós tínhamos para oferecer ao Senhor. Ele tinha sede, justeza, equilíbrio. Oferecemos-lhe o vinagre, o intelecto rígido, mesquinho, aprisionado nos sofismas, que não compreendemos a sua lição. O homem reto, honesto, justo, o cumpridor da lei divina. Essa deve ser a nossa fome, a nossa sede de cumprirmos a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? O que o Senhor Deus misericordioso e altíssimo espera de todos nós. Continua o Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. A palavra misericórdia
está construída de uma maneira que diz assim: miséria, córdia de coração. Então ela tem como definição um sentimento de compaixão pela miséria do coração alheio. É um sentimento compassivo pelo um coração miserável, por alguém que está abatido pela inclemência da lei, por alguém que está abatido pelos seus próprios atos negativos anteriores, desta e de outras vidas. A misericórdia é oferecer ao irmão um sentimento de compaixão, porque é um coração miserável, que ainda produz o mal. Quando temos a oportunidade de ler a obra Libertação, magistral livro apresentado à humanidade por André Luiz, nós encontramos o instrutor Gúbio em trabalho de desobsessão em favor da sua filha espiritual Margarida. Mas o Gúbio, antes de ajudar a sua filha, vai ajudar o algoz da sua filha. E em preces, no catre de um hospício, ajudando 3 espíritos familiares do Saldanha, que era o algoz, o obsessor da Margarida, entre aspas. O Saldanha hoje, passados 51 anos daquela data, 61 anos daquela data, é instrutor espiritual no grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Ele é o espírito responsável pelo trabalho da desobsessão lá no Centro-Oriente, na Irmã Sheila. Há 60 anos atrás ele era obsessor, terrível perseguidor. Mas Jesus renova os corações, a começar naquele dia onde Gúbio, em oração, pede pelos que fazem os outros sofrerem, por aqueles que são perseguidores, por aqueles que são maus. E ali começa a renovação do Saldanha. Libertação, leitura para o final de semana. A bem-aventurança propõe para nós o perdão das ofensas. Perdoar. Nós achamos que perdoar é isentar o outro das suas faltas. Não. Perdoar é desvincularmos-nos do agressor, deixando-o entregue à vida. Porque quem deve cuidar dele é o seu pai e a lei de seu pai. Porque se todos somos filhos de Deus, Deus que deve cuidar dele. É abrir mão da vingança, porque as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha é sempre uma ação positiva antes que uma reação negativa. E para perdoar é porque recebeu a ofensa. Reconcilia-te com os teus adversários, enquanto estás a caminho com eles, para que não te suceda que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e o oficial te entregue à prisão. A indulgência. O sentimento, que é a misericórdia, compassivo, pela dor alheia. Porque aquele que dizemos que é um coração miserável, é alguém que está em dor, é alguém que sofre. Mas como não tem inteligência emocional para lidar com a dor, para lidar com as suas carências, mata, persegue, bate. Precisa ser renovado. Mas a renovação não se faz com a guerra. A revolução não muda nada. Somente o Evangelho do Senhor é capaz de alterar todo o padrão de movimentação da vida humana. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A nossa capacidade de ver Deus não será pelos olhos, mas pelo coração limpo,
pela capacidade de poder, na causa geratriz do sentimento, pureza. A genuína pureza, que revela uma mente, um espelho cristalino, sem sujeiras, e revelar Deus, porque viu Deus. A questão de número 10 e 11 de O Livro dos Espíritos trata deste assunto. Será dado um dia, na questão 11, ao homem compreender o mistério da divindade? Porque na questão número 10 ele perguntou: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos que respondem dizem: não, falta-lhe para isso o sentido. E na questão de 11 dá a resposta: quando, questão de tempo, não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pelos seus esforços, se houver aproximado de Deus, ele então, o homem, o verá e compreenderá. Os limpos de coração dá-nos a condição de compreender Deus. A simplicidade e a pureza de coração. O sentimento puro, produzindo o pensamento puro, gerando uma ação nobre, saudável, consciente, virtude, numa palavra, diante da vida. Fácil, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É a 7ª bem-aventurança, porque as outras 2 são apenas consequências, nós não as colocamos aqui, estão lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. O pacificador será chamado filho de Deus. Na sequência, quando Jesus fala: vós sois a luz do mundo, portanto, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quem tem que ser glorificado é o Pai, e não o agente. O agente deve agir de tal maneira que ele revele Deus, e não a si próprio, senão é ego. Ele é apenas filtro. Toda boa dádiva, diz o evangelista Tiago, verte do alto, de maneira que nós somos servos imperfeitos, diz Jesus. Ele próprio não aceitou a titulação de bom, quando o jovem corredor de bigas convidou-lhe pelo epíteto: bom mestre. Ele falou: bom? Por que me chamas bom? Só um. Ah, bom. Nosso Pai. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Vide que ele não falou os pacíficos. Falou do pacificador. O pacificador vai além do pacífico. O pacífico não causa problema. O pacificador promove a paz. O pacificador é amigo da paz, promove a paz onde está. O pacífico apenas silencia, aquieta, isenta-se. Quando dizemos apenas, não estamos desmerecendo, porque ele está fazendo muito. Mas o pacificador é um grau além, e o Evangelho sempre aponta uma meta além, convidando verdadeiramente a não estagnarmos, a não nos paralisarmos num ponto. Porque depois de montanha vem montanha. Depois de conquista vem conquista. Ad infinito! Até atingirmos essas plenitudes. O pacificador tem a paz. E é capaz de distribuí-la aos seus circunstantes, àqueles que estão à sua volta. Chico Xavier, que estamos entrando no seu centenário, pode ser chamado de um pacificador. Quem aproximava-se do nosso irmão Francisco Cândido, do Amor Xavier, ficava inebriado da sua energia e sentia um desejo de paz. Sentia a paz que dimanava dele, captava.
Mas a hora que saía da sua psicosfera, nem sempre fixava. É convite. Os pacificadores encontram o Cristo na própria intimidade e unificam-se com Deus. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Mas convidou-nos que descêssemos para sermos um com Ele e um com o Pai. No plano do desenvolvimento espiritual, atingindo a suprema excelência de Filho de Deus. E Paulo de Tarso, na sua carta aos Efésios, a carta, entre outras, que revela os aspectos transcendentes do Cristo, diz no capítulo 4, versículo 13º, até que, é proposta, todos cheguemos à unidade da fé. Fé, sentimento feminino. Fé é aquele elemento em nós de recepção, de fecundar, é a semente. E ao conhecimento do Filho de Deus, não é conhecimento intelectual, é aquele proposto ali, o pacificador. Isso que é conhecer o Filho de Deus. Conhecer não é o saber intelectual, é a revelação interior. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Que versículo maravilhoso! Todo o capítulo 4 é magistral. Aliás, o que não é magistral no Evangelho? O que não é magistral na escrita de Paulo? Tudo é magistral. Está nos aguardando, Emmanuel, em Pedro Leopoldo, nas cartas íntimas aos seus amigos, está escrito, inserido no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, do nosso irmão Clóvis Tavares, disse assim numa frase: lede as cartas de Paulo e não vos arrependerei. Porque Paulo é o primeiro a interpretar o Cristo e a propagar o Cristo. Queremos agradecer a atenção de todos, desejando paz, felicidades na caminhada. Agradecer aos nossos internautas que nos acompanharam. Agradecer a vocês pela paciência. Que Deus abençoe a caminhada de cada um. Que a União Espírita Mineira continue no seu fanal de luz por mais tantos e tantos anos. E que todos nós possamos atingir estas metas. Muita paz a todos e muito obrigado.